quando o assunto é a história do Brasil, a gente logo pensa nos grandes acontecimentos, nas personalidades importantes. Mas e o dia a dia e os fatos corriqueiros do cotidiano? O tema do Trilha de Letras de hoje são as histórias de alcova. E para conversar sobre esse assunto com a gente, está aqui a historiadora e escritora Mary Del Priore. Querida, muito obrigado. Prazer grande, a gente se gosta tanto, né? A gente se gosta tanto e agora conseguimos marcar a nossa conversa finalmente. Nesse lugar lindo. Nesse lugar maravilhoso, o Real Gabinete Português de Leitura. E então vamos conversar sobre história do Brasil, que é um tema que muita gente que estuda na escola fica, isso é meio chato. E eu sei que você busca, através dos seus livros, romper essa ideia. E você tem a proposta, então, de uma tetralogia, que é a que a gente vai conversar aqui, que são as histórias da gente brasileira. Eu estou aqui com os 3 livros já publicados e aí veio o 4 já. Nós vamos conversar um pouco sobre cada um deles. Mas antes eu quero saber como surgiu a ideia de fazer isso. Eu acho que já há muita síntese sobre a história do Brasil. E depois as grandes sínteses, elas também vão mudando de cara na medida em que a produção historiográfica hoje, que é feita nas universidades, é tão boa e é tão intensa que para você reunir tudo que está sendo feito no Pará, no Amapá, no Rio Grande do Sul, em Goiás, Mato Grosso do Sul, realmente é complicado. E eu gostaria de ficar realmente, você falou em trilha de história, a minha trilha da história é o cotidiano, é a história das coisas miúdas, são as coisas que aproximam o leitor da história. A minha tentativa é sempre de fazer com que a pessoa que esteja lendo o meu livro se sinta na pele daqueles personagens e possa viver com eles as coisas mais banais, a cozinha, o amor, a traição, a rigidez da religião, a rigidez da política, a violência das cidades. Então, o interessante dessa tetralogia, Rafa, é que ela conta exatamente, ela atravessa questões, né? Primeira parte, todos os volumes é sempre política, terra, questões... Chama Terra e Trabalho, né? Exatamente, terra e trabalho. A segunda parte é sempre consumo, transformações das cidades. E a última parte são as histórias da vida privada, nascimento, namoro, casamento e morte. Você até usa uma expressão que é olhar pelo buraco da fechadura, não é Exatamente. isso? E não deixa de ser curioso, porque a gente hoje em dia vive um mundo em que a gente tem muita curiosidade pela vida alheia o tempo inteiro, né? Somos voyeur, né? O tempo inteiro. A gente... Tanto o sucesso de programas como esses reality shows que a gente vê a vida das pessoas, né? Exatamente. E aí você traz isso, você fala, olha, agora você vai poder olhar a vida íntima das pessoas Lá no Brasil atrás. colônia. Exatamente. É um pouco por aí. Exatamente. O mais fascinante é que nós temos uma enorme documentação que nos ajuda a olhar pelo buraco da fechadura, alarga esse buraco, né? A começar pela documentação da Inquisição, já que vamos falar um pouquinho de Alcova, onde a gente descobre a sexualidade dos nossos antepassados já no século XVI, quando as primeiras visitas vêm para cá, e a gente fica sabendo, por exemplo, que sodomia era largamente praticada entre homens e mulheres, a gente fica sabendo, por exemplo, né, que o coito oral também era bastante praticado e muito perseguido pela igreja. Nós já temos casos de pedofilia aparecendo nessa documentação. Então, isso tudo revela, quer dizer, que o Brasil, logo nos seus primórdios e com uma ausência muito grande da igreja, como instituição, de bispados, de paróquias, do famoso confessionário que vai organizar a vida sexual das pessoas, havia aqui uma liberdade que durante 200 anos vai ser adestrada. Quando a gente chegar no século XVIII, nós vamos ver que todas essas coisas que eram comumente praticadas e reveladas e perseguidas, né, elas já estão adestradas pela igreja, porque as mulheres, por exemplo, querem separar dos seus maridos quando elas têm que ficar na cama em posição de animal, né, que a igreja perseguia, né, o famoso retrocanino, o more canino, a maneira, more canino, a maneira dos cães, que era uma coisa que enxovalhava, corrompia, sujava o sexo, que era uma coisa sagrada, votada para a procriação, né? Então isso não podia, como também não podia a mulher em cima do homem, causa do dilúvio de Noé, preste bem atenção, né? Então, realmente tinha que ser aquela posição normativa, papai e mamãe, votada para a procriação, sexo só para ter filho. Nós vamos ver que depois isso vai tomando uma envergadura médica no século XIX, mas o sexo realmente só para ter filhos e qualquer desperdício de sêmen, ou seja, masturbação, né, ou qualquer tipo de aproximação sexual que
acabasse fora do vaso, que era o nome que se dava para a genitália feminina, era largamente perseguido pela igreja, porque a procriação, essa multiplicação de anjos, de crianças que seriam então doutrinadas pela igreja, disseminariam, digamos, os ditames, né, dessa nova igreja criada no Concílio de Trento, seria a norma a ser obedecida no período colonial. Muito curiosa esse passeio pela história da sexualidade no Brasil. E eu queria saber, antes da gente entrar nos casos, que eu sei que tem vários ótimos aqui no livro, e você vai deixar o nosso espectador bastante curioso para conferir os livros, queria saber como é que foi a pesquisa para cada um deles, que eu imagino que tenha sido diferente, porque o Brasil colônia, o material disponível de pesquisa é diferente da República, por exemplo, que é mais recente. Imagino que seja mais fácil, não sei. Olha, a cronologia da história que a gente encontra em qualquer lugar, nos colégios, nas faculdades, enfim, Império, Colônia, todo mundo sabe o que é, República Velha também. E é bacana porque à medida que a gente vai, enfim, caminhando na história, a documentação ela também vai ficando cada vez mais rica. Quer dizer, o Império é o momento da explosão dos jornais, então é fascinante, por exemplo, você poder passar dos jornais para a documentação judiciária, onde vão aparecer justamente os processos mais picantes, as fofocas da corte, né, de Dom Pedro I, Leopoldina e a Marquesa de Santos, que aparece sobretudo na correspondência diplomática, junto com o material da medicina, porque é o momento em que os médicos vão se debruçar sobre a questão da sexualidade. Então, nós temos ali, através de teses médicas, todo um pensamento sobre a questão da higienização da cidade. O sexo tem que ser saudável, tem que ser uma coisa voltada para a saúde, quer dizer, como essa documentação também vai visitar esse tipo de tema. Agora, na República Velha, Rafa, eu quis inovar, quis fazer uma coisa diferente. República Velha é um dos períodos mais chatos da história do Brasil, pelo menos do meu ponto de vista, que tem muita política, né? Já os vários presidentes antes da ditadura de Getúlio ou até Getúlio, as várias tentativas de golpe, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e eu falei, mas como é que eu vou contar isso de uma maneira agradável, né? E é um tema já explorado, bastante explorado, muito, né? E tem muita tese, muito artigo. E aí eu me lembrei que nós temos um manancial de informações históricas num tipo de voz que é pouco utilizada, que são os memorialistas brasileiros. Essa gente é fantástica, quer dizer, eu não me refiro só aos grandes memorialistas, Pedro Nava, Veríssimo, enfim, a lista é Moacir Sclia, Lia Luft, a lista é enorme, a Zélia Gattai, mas eu resolvi trabalhar com os pequenos memorialistas também, sobretudo da região norte e nordeste, para termos uma mirada de Brasil, entendermos esse Brasil nas pequenas cidades, no interior, para ver como determinados hábitos que vêm lá da colônia até 1950 continuavam estar, digamos, sendo praticados. Eu vou te dar um exemplo, a questão do banho. A gente sabe que, contrariamente ao que se diz, brasileiro nunca foi limpo e nunca gostou de água, ao contrário, tinha medo de água. Então, a documentação da colônia nos mostra que era comum lavar a mão, lavar os pés para evitar bicho de pé e lavar o pescoço. Era a única coisa que o brasileiro lavava naquela época. Ora, nos memorialistas mineiros do interior de Minas, até 1930, 40, as pessoas tomavam banho uma vez por dia. As mulheres lavavam o cabelo uma vez por mês. O resto da semana era mão, pé e pescoço, né? Então, a gente vê como determinados hábitos relativos à intimidade das pessoas, né, eles vão ficar aí até os anos 50 tranquilamente. E nesse sentido, conhecer a história do Brasil é uma maneira da gente evitar cometer os erros hoje em dia, né? Já houve quem acreditasse nessa história. Não, você não acredita nessa história? De que a gente não comete os mesmos erros. Infelizmente, os historiadores trabalham com um conceito que eu acho fascinante, que é o conceito de mentalidade. A gente tem uma mentalidade, Rafa, que se cola à nossa pele. Quando a gente vai trabalhar a questão do machismo no Brasil, da homofobia no Brasil e do racismo no Brasil, a gente percebe que essas coisas não mudaram, né? Que nós temos aí uma longa tradição que a gente não está conseguindo corrigir nem com a pouquíssima educação que temos, podíamos ter uma educação muito melhor, né? E nem com a imprensa, nem com a opinião pública, porque embora a gente fale muito, os grupos estejam organizados, hoje há um ativismo muito grande em torno de racismo e de homofobia, né? Continua se batendo em gay na Avenida Paulista e nós estamos aí com questões como essa da Marielle, que é um cadáver insepulto, né? Então, isso... Ainda há muito, e algumas ideias conservadoras ganhando força também, que é bastante... Sempre presente.
assustador, né, para a gente. Livros históricos, em geral, são muito preocupados com a exatidão dos dados, mas ficam restritos a historiadores e acadêmicos. Nós fomos conversar com o historiador Fabiano Costa Coelho sobre a importância dos romances históricos e populares. Vamos ver. Bom, eu creio que o romance histórico, assim como toda forma de arte na qual você mostra, vamos dizer, talvez sem tanto compromisso científico, claro, às vezes abertamente ficcional, mas quando você conversa com alguém que vivenciou algum momento relevante da história e, em geral, as pessoas trazem, vamos dizer, narrativas, que são o que ficam, Então, a gente tem a força da contação de história, a força do cinema. Às vezes, a gente quer lembrar bem de uma época e o que fica são imagens ou são músicas, Isso vale para tudo, desde a guerra até... Acho que, às vezes, você vivenciar... Através da arte, você consegue vivenciar muito bem e sentir mais do que ter referência direta a dados. Mary, já sabendo a resposta, vou perguntar. Você, sem dúvida, acredita na possibilidade de fazer romances históricos que têm uma precisão e um cuidado com a pesquisa e a exatidão de dados, mas, ao mesmo tempo, sejam acessíveis? Absolutamente. E eu tenho uma preocupação muito grande em mudar a narrativa histórica. É óbvio que eu não sou inspirada pelo Divino Espírito Santo. Essa é uma discussão que está acontecendo na França e de forma realmente muito pungente, Os historiadores estão se perguntando, primeiro eles estão vendo o declínio total das ciências humanas, quer dizer, as pessoas não compram mais um livro de história, elas querem comprar alguma coisa que esteja mais próximo delas. Então nós temos historiadores como Yvon Jablonka, por exemplo, que em vez de conjugar, quer dizer, o verbo sempre na primeira pessoa do plural, que é aquela coisa muito acadêmica, nós acreditamos, nós vemos, nós achamos, ele bota em primeira pessoa e ele se insere no livro de história que ele está fazendo. Ele conta por que ele escolheu aquele assunto, o que aquele assunto tem de interesse para ele, por que isso mexeu com ele. Quer dizer, é uma espécie de autobiografia do historiador dentro do livro de história. E aí depois ele parte para os fatos. Agora eu lembro que essa palavrazinha exatidão, o historiador deve fugir dela como o diabo da cruz, Porque a gente sabe que toda a história é de uma grande complexidade, Rafa, e ela é uma escolha pessoal. Da mesma maneira que você faz os seus livros brilhantes a partir de uma vivência, de uma experiência, de alguma coisa que saiu de você, a escolha do tema do historiador, a maneira como ele vai enxergar, abordar e vai construir esse fato, é muito subjetiva. E ele vai construir um fato a partir de uma construção coletiva, que são os outros livros que já existem sobre o fato. Então, exatidão, perfeição, verdade, queremos a verdade, o mito... Não existe, Não existe, o grande patriarca, a grande matriarca, isso aí é um mito. Esses mitos, realmente, os historiadores estão abatendo a machadadas. Chegou a hora do nosso quadro Dando a Letra. Aqui é o espaço para você que tem um projeto legal de literatura. Entre em contato com a nossa produção, envie seu projeto, que a gente tem prazer em mostrar aqui. Voltamos já, depois do intervalo. Boa noite a todos, meu nome é Matheus Zucato, sou de Monte Sião, Minas Gerais, estudo Engenharia Hídrica pela Universidade Federal de Itajubá e também sou escritor. No dia 7 de abril desse ano, eu publiquei meu primeiro livro pela editora Autografia, chamado Os Dois Fazendeiros. Bom, o livro ele vai contar os relatos que dois fazendeiros escreviam na época que eles decidiram acabar de uma vez por todas com uma disputa que já há décadas estava adormecida. E esses relatos, eles vão estar recheados de batalhas psicológicas, de terror, de suspense, porque os fazendeiros eles decidem acabar com essa disputa assassinando um ou outro secretamente. O livro ele está recebendo boas críticas, principalmente quanto ao final. Instiga um pouco o leitor e eu vou deixar para vocês descobrirem o final do livro. Vocês podem adquirir o livro diretamente no site da editora ou também pelo meu site. E agradecer muito a vocês, convidar vocês a conhecer o livro Os Dois Fazendeiros, mandar um abraço a todos os telespectadores, ao Rafael Montes, adoro seus livros. E é isso, boa noite a todos e até a próxima. Olá, o Trilha de Letras está de volta hoje numa conversa sobre as intimidades do povo brasileiro ao longo da história do Brasil com a historiadora Mary Del Priore. Mas antes de a gente voltar ao papo, vamos ver que dica literária a Cátia Navarro tem pra gente hoje.
Muita gente gosta das músicas e das canções dos nossos cantores e compositores, mas tem também aqueles que gostam das informações de bastidores, notícias que a gente não fica sabendo, aquelas que a gente só ouve falar. Nesse livro aqui, A Vida Louca da MPB, Ismael Canepelli fala da vida de 17 artistas. Conta histórias que não são contadas, que não foram faladas. E cada capítulo é separado por uma espécie de ilustração como essa daqui. Eu vou ler esse trechinho, o inicial, de Nelson Cavaquinho. Nelson Cavaquinho é gato de rua, um vira-lata, gênio, faz parte dessa linguagem punk de sambistas que vivem a liberdade às últimas consequências. Flana pelas ruas do Rio, bebe muito, canta mais ainda e não se importa nem um pouco com as convenções sociais da época. Desajustado e vagabundo, cantou a boemia que tanto viveu. Na verdade, esse livro fala também dos talentos de todos esses cantores e cantoras que compõem a nossa música popular brasileira. Um livro para ler e depois para sentar num banquinho para ouvir uma boa música. Mary, a gente fala muito que a tecnologia de hoje afeta a nossa privacidade, né? A gente não tem mais privacidade porque tudo se revela demais através da tecnologia. Como é que era a noção de privacidade, por exemplo, no Brasil colônia? Não existia, né, Rafa? Quer dizer, nós estamos jogando pela janela uma noção que foi lentamente construída ao longo de, eu diria, 5 séculos. Ao longo desses livros. Ao longo desses livros, né? Quem lê vai entender. Bom, na colônia nenhuma, as pessoas quando queriam ter relações sexuais, elas se sentiam muito mais, digamos, acolhidas, muito mais resguardadas de olhares indiscretos fora de casa do que dentro de casa. Né? Quer dizer, eu lembro primeiro que as casas eram casas sem nenhum conforto, de parede meia, as mulheres dormiam muitas vezes enfiadas, as irmãs, tias, mulheres solteiras, nas chamadas camarinhas, que não tinham nem abertura para o exterior. Havia uma circulação de pessoas dentro dessas moradias muito grande, inclusive de escravos, de agregados. Então, quando as pessoas queriam namorar, elas iam para o mato, iam para a beira de rio, iam para as praias, onde elas ali ficavam muito mais à vontade. Agora, é bom lembrar que aquilo que nós consideramos erotismo, que hoje a gente vê na televisão, no cinema, um casal na cama durante horas e horas e horas, fazendo todo tipo de ginástica, naquela época era mais complicado. Primeiro, porque tinha muita saia para levantar, muita calça para baixar, né? As relações eram rápidas. Eu lembro também que havia uma questão de higiene, né, que as pessoas raramente levam em conta, mas o que levou a uma liberdade enorme na cama hoje foi a desodorização do corpo, que só chega depois da Segunda Guerra Mundial. Antes os cheiros não eram... Os cheiros não eram, quer dizer, a sensibilidade olfativa era outra, né? Depois, no século XIX, a gente vai ver que as pessoas ainda dormiam de camisolão, inclusive homens, né? Então, esses camisolões tinham uma abertura na frente, em geral com bordadinho escrito Deus proteja esse lar, ou Deus proteja essa família, e era através desse buraquinho que as coisas aconteciam. Então, uma privacidade que vai sendo construída ao longo do século XIX com uma grande reforma dentro das casas. As casas ganham quartos, elas começam a ganhar os primeiros banheiros. Eu lembro que já na segunda metade do século XIX, nós vamos achar até nas ricas fazendas do Vale do Paraíba as salas de banho. Não que as pessoas usassem a privada, elas continuavam fazendo tudo no pinico, que depois era esvaziado na privada, porque as pessoas não sabiam usar a privada. Então, é um negócio interessante, a adaptação também do brasileiro a esse luxo que vem com a água e com o banho. Eu lembro também aqui para os nossos telespectadores que quando se criam as primeiras casas de duchas no Rio de Janeiro e em São Paulo, né, os indivíduos eram convidados a tomar banho, que era um negócio que ninguém tomava, né? As pessoas achavam muito esquisito ter que pagar por aquilo que era uma coisa normal. A água caía, vinha de todo lado. Hoje a gente sabe que não é bem assim. Ou então ficar deitado dentro da banheira era uma coisa que remetia à morte, parecia que estava num caixão ali dentro d'água. Com o tempo é que foi se... Tudo isso foi mudando, né? De maneira que essa intimidade que vai permitir as pessoas a terem, digamos, uma liberdade sexual maior, ela vai sendo lentamente construída, mas ela só chega mesmo, é bom que se diga isso, na segunda metade do século XX, a partir de 1940, 1950, já com os casais se deitando, quer dizer, o homem sempre de pijama, a mulher de camisolinha, luz apagada. É realmente com a revolução dos anos 70 e 80 que essa intimidade que nós estamos jogando pela janela
janela hoje, através do celular, através da tela de computador, ela vai, de fato, existir nesse quadrado branco que é a cama de casal. E eu fico escutando você falar, eu fico pensando o trabalho que vai ter um historiador daqui a uns 100 anos para pensar esse momento, porque é muito doido. A minha sensação, a gente que vive, né, nesse momento, a sensação é de que tá havendo quase uma polarização também na sexualidade, né? Por um lado, algumas pessoas muito livres e aproveitando tudo isso que a gente conquistou ao longo da história, e por outro, outras pessoas também com muita força, Um backlash muito voltando forte. aos costumes de sentar, deitar de camisola. Exatamente. E eu lembro que os cinturões religiosos são muito responsáveis por isso, quer dizer, a volta do pudor da mulher, casamentos de virgens, homens e mulheres que só vão para frente do pastor ainda virgens. Houve um backlash, não é só no Brasil, não. No mundo, no né? mundo todo, nos Estados Unidos, isso está muito forte. Há uma pergunta do que fazem os filósofos. Será que o amor, então, é o último bastião para a gente lutar contra isso? Porque nos anos 80 e 90, o mote era amar é dar, né? Amai-vos uns sobre os outros. Era o grande mote que veio da Revolução Francesa de 68. Então, essa confusão entre uma sexualidade muito fácil e o fim dos sentimentos também está colocando questões para uma sociedade onde a heterossexualidade está sendo questionada. Eu lembro que acabou de passar, né, aí toda uma legislação sobre a questão dos transexuais no Brasil. Casamento gay está chegando, é uma questão de tempo. Nós estamos vendo mudanças importantes. Gays podem adotar crianças no Brasil, podem ter seus filhos. Então, há uma mudança judicial, né, que vai reger, né, tudo isso, mas ainda um conservadorismo muito grande dos brasileiros. Eu lembro, Rafa, que trabalhando o 4º volume, eu examinei muitos questionários que foram feitos pela revista Manchete, pela revista Veja, nos anos 85. E nos anos 80, 85, o jovem dessa época, que está saindo da ditadura, explodindo aí nas danceterias, né, fumando maconha, querendo comprar o seu Opalão, o Opala era o carro da hora, esse jovem, ele é profundamente conservador, ele é homofóbico, ele é contra o adultério da sua namorada, ele não quer ser traído de jeito nenhum. Então, esse jovem é o adulto de hoje. E a questão da libertação até sexual, a ideia do papel que a mulher deve assumir numa relação. Eu queria que você falasse também um pouco sobre isso, porque também foi mudando, né? No 4º volume eu trabalhei bastante com esses anos 70 e 80, que são os anos da chegada da pílula no Brasil. Essa pílula que realmente, junto com a entrada da mulher no mercado de trabalho massiva, tá? Porque já nos anos 20 e 30 você tem muita mulher trabalhando nos serviços, escritório, telefonia, fazendo uma opção de coisas na vida pública. Mas a partir dos anos 70 e 80 nós temos uma migração campo-cidade fenomenal, e aí a mulher está muito visível, ela começa a tomar a pílula, começa a ganhar dinheiro, ela não quer mais ser infeliz, o número dos divórcios quadruplica, mas aí chega no Brasil uma coisa que vai realmente mudar tudo, que é a AIDS, né? Esse momento que os gays estão saindo do armário, que há um movimento feminista muito forte, a AIDS vai moralizar o Brasil, gozado, vai mandar todo mundo para casa, né? O marido não vai mais trair a mulher, não vai mais no bordel, vai ficar em casa bonitinho, a mulher também não vai dar mais seus saltinhos ali com um colega de escritório, os gays ficam apavorados, porque é um movimento real, a coisa da AIDS vai se abater sobre eles com uma inclemência. E aí a gente vê a homofobia no Brasil, né? As imagens dos gays abandonados nas portas dos hospitais, médicos que não queriam tratar, enfermeiros que se recusavam a tratar. Então, é um momento realmente muito complicado, mas a partir do século XXI, e o meu 4º volume para no ano 2000, essa geração Y que veio, já veio com uma outra força, muito assumida, não querendo depender de homem para nada, trabalhando, se educando, colocando a educação em primeiro lugar, porque, Rafael, a única coisa que vai mudar esse país é a educação. E eu acho que as meninas dessa geração, né, que são meninas que estão aí entre 20 e 30 anos, entenderam isso muito bem, e elas estão andando com as próprias pernas, bem menos machistas do que as suas mães ou do que as suas avós, e eu acho que aí nós temos uma chance É uma mudança realmente... de mentalidade, né? Não só de direitos. Finalmente, eu acho. O filósofo Walter Benjamin diz que é preciso escovar a história a contrapelo, ou seja, estudar a história dos dominados, além da dos dominadores. Mas será que nós, brasileiros, conhecemos a história dos índios e dos povos africanos que nos antecederam? Vamos ver o que o escritor Fabiano Costa Coelho tem a dizer sobre o assunto. A relação centro e periferia tende a estar em toda a relação, seja ela
historiográfica, econômica, social, né, artística. Então, para você inverter isso e realmente contar a partir de um outro ponto de vista, que até não seja o seu, né, requer muito um esforço. Se diz que para se chegar à fonte é necessário caminhar contra a corrente, né? Então você precisa de um esforço bastante pronunciado para poder inverter essa lógica, ou pelo menos ver equilibrar. Claro que o centro dificilmente vai deixar de ser o centro, a não ser quando a composição de forças se transforma, mas a gente consegue pelo menos tornar múltiplo o nosso olhar, né, a nossa perspectiva. Mélia, eu queria que você falasse um pouco então dessa ideia do Walter Benjamin que eu falei no VT, e se você concorda. Eu acho que os historiadores já estão desconstruindo essa velha tese do Benjamin, né? Mostrando que tanto os dominadores fazem a sua história, constroem a sua história, obviamente, com todo o brilho, como os dominados também sabem fazê-lo, né? Estamos tratando de seres humanos, então eles também sabem embelezar determinados aspectos da história que contam. Então, o melhor lugar do historiador é aquele que fica no meio, da maneira mais asséptica possível, porque é difícil, todos nós temos a nossa subjetividade, mas olhando os dois lados. O que é importante, eu acho, na fala do Benjamin é não esquecer que existe o dominado, mas acreditar que a voz do dominado traga a verdade. Nós sabemos que não é bem assim. Também é um erro. Também né? é um erro. Obrigada. Infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Mary, muito obrigado Obrigada, pela Rafa, pelo conversa. convite. Muito bom estar com você. E eu espero vocês aqui na próxima semana com mais conversa e mais literatura. Trilha, o caminho da literatura, passa aqui na TV Brasil. Até mais.